Reflexão do dia, Atos 22. A trajetória do apóstolo Paulo em seu ministério, em sua caminhada com a propagação do evangelho entre muitos povos gentios em cada viagem missionária, acaba caminhando para o seu sofrimento, para muitas perseguições, prisões, e à medida que o livro de Atos dos Apóstolos caminha para os seus últimos capítulos, vamos perceber o modo como as dificuldades do apóstolo vão aumentando e vão crescendo a cada momento em que ele, em novas cidades, enfrenta novos desafios, novas ameaças e novas perseguições. Mas eu gostaria de destacar, na verdade, a pregação do apóstolo Paulo. O livro de Atos registra algumas vezes a mensagem pregada por Paulo. E o capítulo 22 traz isso mais uma vez. O mais interessante é perceber que a principal pregação de Paulo não tinha um esboço semelhante aos esboços das pregações modernas, mas, na verdade, a mensagem principal do apóstolo Paulo era o relato de sua própria experiência. Se você observar por 3 ou 4 vezes, quando Paulo tem a oportunidade de falar, seja uma multidão, seja um grupo de líderes, o que ele faz é compartilhar a sua história de vida. Quem ele era, como foi seu encontro com Jesus Cristo, o que isso provocou nele e quem ele é agora. Isso é interessante porque traz à tona algumas verdades curiosas. Uma delas, a verdade de que a principal pregação do apóstolo Paulo era transmitida com a autoridade de quem falava de sua vida, de sua própria experiência. E quando nós falamos daquilo que conhecemos bem, daquilo que vivenciamos, nós falamos com outra autoridade. Nós saímos do terreno teórico, do terreno dos conceitos, para o terreno da vida, da experiência prática. A autoridade de quem fala daquilo que vive diariamente, daquilo que experimenta diariamente. Paulo falava do modo como sua vida fora radicalmente transformada pelo encontro com Jesus Cristo. E é daí que ele tira o conceito de que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso acontecera na vida dele. E ele sabia a transformação gigantesca que o evangelho operara em sua vida. Então, a primeira coisa que chama a atenção ao perceber essa preocupação de Paulo em ter como seu principal sermão o relato de sua própria experiência é a lembrança de que a comunicação das verdades do Evangelho, quando filtrada por nossa própria experiência, ganha um impacto muito maior, ganha uma força muito maior, ganha um significado muito maior. Quando vivemos o Evangelho que pregamos, ou quando pregamos justamente aquilo que vivemos, nossa mensagem tem outra autoridade, outro efeito e outro alcance. Mas a outra coisa que chama a nossa atenção é a lembrança de que, ao usar sua própria experiência como esboço de seu principal sermão, o apóstolo Paulo acaba nos ensinando que todos aqueles que já viveram uma experiência com Cristo podem pregar, podem transmitir a mensagem. Gosto de me lembrar da experiência daquele cego de nascença que foi curado por Jesus Cristo. E houve toda uma polêmica porque a cura foi efetuada no dia de sábado e alguns líderes começaram a pressionar primeiro o pai daquele homem cego e o homem se esquivou, dizendo, olha, ele tem idade, perguntem para ele pode responder. Começam a pressionar então o ex-cego e começam a falar sobre Jesus Cristo, e diz que ele deve dar graças a Deus porque aquele homem era pecador. E é interessante porque aquele homem responde apenas o seguinte, olha, se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. A única coisa que aquele homem precisou ter para poder dizer às pessoas o que Jesus fizera na vida dele foi uma experiência com Jesus. Só isso. Não houve cursos, não houve preparação, não houve meses ou anos de frequência na igreja ou de estudos e desenvolvimentos teológicos para que ele pudesse falar de Jesus. Tudo o que ele precisava era uma experiência pessoal com Jesus. O que significa dizer que há no mundo 2 classes de pessoas. As pessoas que não conhecem a Jesus e que não podem falar dele porque não saberiam do que estão falando. E as pessoas que já conhecem a Jesus e que podem falar do que Jesus fez em sua vida. Significa dizer que se você ainda não conhece a Jesus, eu quero desafiá-lo a conhecê-lo porque vale a pena.
Mas se você já conhece a Jesus, nada o isenta da tarefa e da responsabilidade de compartilhar com outras pessoas o que Jesus fez na sua vida. Conhecimentos teológicos, informações doutrinárias, tudo isso será importante, mas não é o essencial. Sua experiência com Cristo, que lhe garante salvação e vida eterna, já o torna capaz de compartilhar com outros a respeito de quem é Jesus e do que Jesus pode fazer por alguém. Portanto, faça isso. Aceite o desafio. Ainda hoje, ao longo dessa semana, escolha alguém e compartilhe com esse alguém o que Jesus fez na sua vida e a certeza da vida eterna que Jesus lhe proporcionou. Você viverá uma experiência maravilhosa, a experiência de poder dividir com alguém a alegria de conhecer a Jesus. Amém.